Crônicas do Amanhecer de 2 de dezembro de 2022. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. O que é o episódio triplo de Lanina que preocupa a ONU? A Organização Meteorológica Mundial, OMI, alertou que existe o risco de 2022 ter o terceiro episódio consecutivo do fenômeno climático Lanina. A Agência Meteorológica da Organização das Nações Unidas, ONU, alertou que há 70% de probabilidade de que esse fenômeno continue durante os meses de setembro e novembro deste ano. Se isso acontecer, será a primeira vez neste século que há um episódio triplo do Lanina. O fenômeno climático atual teve início em setembro de 2020. Se durar até o final do ano, atingirá 3 invernos consecutivos, razão pela qual é considerado um episódio triplo. A ONU também estimou que há 55% de chance de que o Lanina continue até fevereiro de 2023. O que é a Lanina? Os fenômenos Lanina e El Niño são as duas fases opostas do mesmo padrão climático, conhecido entre os cientistas como El Niño Oscilação Sul-ENSO. O ENSO é um fenômeno natural em que a temperatura superficial no Oceano Pacífico, próximo da linha do Equador, se altera. E isso tem consequências importantes para o clima ao redor do planeta. O El Niño é a fase quente, geralmente aparece primeiro. Ele ocorre quando as condições de pressão do ar mudam, enfraquecendo os ventos alísios no hemisfério sul do Pacífico. Assim são conhecidos os ventos que costumam soprar de leste a oeste naquele oceano, desde regiões subtropicais de alta pressão até zonas equatoriais de baixa pressão. Na crônica do amanhecer anterior já esclarecemos um pouco sobre a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Allan Kardec esclarece mais no Livro dos Espíritos, questões 536. São devidos a causas fortuitas, ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem, como imediata razão de ser, o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja causa primária, nisto como em tudo, porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Evidentemente. Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento. Tão pouco destituída é de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza.
serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós. Que foram ou que o serão. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos, como entre os homens. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de dezembro de 2022.